Olá, pessoal. Hoje continuaremos a nossa segunda aula sobre o conteúdo que estamos estudando, né, nessa disciplina de noções básicas de ortodontia. E hoje daremos continuidade para complementar a primeira aula. Então, hoje será uma aula bem curta, já que a primeira foi bem longa. Hoje vai ser bem curta, que é só uma complementação mesmo para a gente fechar essa primeira parte, essa primeira etapa, certo? E vamos começar aqui falando sobre o biotipo facial, que nada mais é do que uma tipologia facial, né, que varia de acordo com a configuração craniofacial, né, que é constituída de estruturas ósseas, estruturas musculares e teciduais, né, que compõem ali a face do paciente. Então, cada pessoa ela vai ter um biotipo facial diferente, né? E esse biotipo ele está relacionado com o quê? Com a sustentação, com base óssea, com as áreas de localização, de gordura e todos os elementos estruturais, né, que estão relacionados e que interferem diretamente aí na harmonia facial. Então, como eu falei, cada pessoa, cada um, né, cada ser humano, cada indivíduo, ele vai ter um biotipo aí facial. E a gente divide esse biotipo basicamente em três para facilitar, que são o dólico cefálico, mesocefálico e braquicefálico. E aí nós temos aqui a representação, né, do crânio, e essa imagem, ela basicamente, ela tá focando mais no tamanho, né, da mandíbula, tá relacionado diretamente com o tamanho, o formato, né, da mandíbula, de cada face aqui que está sendo representada. Então a gente consegue perceber que o dólico cefálico ele tem um crescimento ósseo vertical mais alongado, né? Um crescimento vertical maior que permite com que o crânio, todo o conjunto facial, toda a estrutura óssea, ela tenha uma representação aí mais alongada. E a gente consegue perceber que automaticamente, né, a mandíbula, que é essa parte que está pintada toda de preto, ela vai seguir o tipo da face do paciente. Então, um crânio mais alongado, a mandíbula ela tende a ser um pouco mais alongada. O mesocefálico, ele já vem ali, está relacionado ali ao termo meso, que quer dizer médio, mediano, mesmo que equilibrado. Então, ele tem um crescimento tanto vertical como horizontal, equilibrado, na mesma medida, né? Sem ser muito alongado e sem ser muito achatado. Então, ele tem ali um perfil que a gente pode considerar como intermediário, que está entre o dólico cefálico e o braquicefálico. O mesocefálico, ele é o mediano, intermediário, equilibrado. E o braquicefálico é o inverso do dólico cefálico. Enquanto o dólico cefálico ele é mais alongado, tá vendo? Tem um crescimento maior no sentido vertical, o braquicefálico é o contrário. Ele vai ter um crescimento maior no sentido horizontal, dando aí esse aspecto de face, de rosto, de crânio mais achatado, né? Um rosto mais curto e, consequentemente, a gente vai ter aí também a mandíbula mais alongada, tá vendo? Mais aberta. Ela tem um crescimento maior aí no sentido horizontal e aí vai dar aquela formatação de mandíbula bem marcada, né? O ângulo da mandíbula fica bem demarcado, fica bem visível. Esse é o tipo braquicefálico. E nós temos esses três tipos daí, esses biotipos faciais. Aqui uma imagem, mais uma representando aí como é que seria o braquicefálico. Tá vendo? Bem achatado, aquele rosto, aquele crânio com a mandíbula bem demarcada, aqui o ângulo mandibular, tá vendo? Né? Um crescimento mais no sentido horizontal. O dólico cefálico também tem algumas características que a gente já percebe, né, de cara, como é uma pessoa dólico cefálico, um rosto bem alongado. Ele não tem a mandíbula tão demarcada, geralmente ele tende a ter assim um caimento, se assim eu posso dizer, né, de estruturas teciduais, estruturas de gordura, né? Parece que tem uma feição mais triste, né? Parece, dá uma impressão. Às vezes os olhos, eles são um pouco mais caídos, né? São algumas características do dólico cefálico. E o mesocefálico é o que é considerado intermediário, né? O mediano, tá ali entre o braque e o dólico. O mesocefálico é o que está ali equilibrado.
E os biotipos faciais é importante ter o conhecimento, porque isso vai interferir também no tratamento ortodôntico do paciente. Se é um paciente que ele tem algum desenvolvimento ósseo maior em alguma região, se ele é um paciente sujeito a um tipo de cirurgia maior antes de usar o aparelho, ou se é um paciente que precisa, juntamente com o aparelho, fazer aí um procedimento cirúrgico que a gente chama de cirurgia ortognática, né? Da competência aí dos cirurgiões bucomaxilos faciais, uma das especialidades da odontologia. Então, o tipo facial ele interfere muito também nessa questão da necessidade, né, do tratamento, como na odontologia todas as especialidades, o tratamento ao paciente ele é individualizado, né? Não existe uma receita de bolo para procedimento X, existe o quê? Um tratamento individualizado para cada paciente, conforme a sua necessidade. Né? E na ortodontia não é diferente, não existe uma receita de bolo, não existe um tratamento em que todo mundo vai usar esse tipo de aparelho, ou todo mundo vai usar o aparelho por determinado tempo. Não, existe o tratamento individualizado conforme a necessidade de cada paciente. Né? Então, o conhecimento dos biotipos, do biotipo facial do paciente, ele é importante para a gente ver se há uma necessidade de um tratamento conjunto com cirurgias ortognáticas para restabelecer parte de estrutura óssea, né? Enfim, e assim por diante. E os biotipos dentais, eles também estão relacionados com o tamanho dos arcos dentais. O que é considerado ideal, né? Não sei se vocês vão conseguir lembrar, mas eu falei na primeira aula o exemplo da caixa de sapato, né? A gente tem a caixa e tem a tampa. Obviamente, para que a tampa ela encaixe perfeitamente ali na caixa, para que ela feche, ela precisa ser maior, precisa ser mais larga do que a caixa em si, não é isso? Então, a arcada dentária, ela funciona da mesma maneira, para que permita ali um encaixe quase perfeito, um encaixe simétrico, né? Quase perfeito, porque para mim nada é perfeito, só Deus mesmo. Mas para que exista ali aquele encaixe ideal, a arcada inferior, que é composto aí pelo terceiro e quarto quadrante, eles precisam ser um pouco mais estreitos, né? Precisam ser um pouco menores do que a arcada superior, né? Que é composto pelo quadrante 1 e quadrante 2, como vocês já conhecem, já sabem aí, já aprenderam na matéria de anatomia dentária. Então, quando a gente tem o inverso, né, no qual a gente vai ver uma imagem, a arcada superior ela é mais estreita do que a arcada inferior, a gente tem ali uma desoclusão. A gente não tem uma oclusão ideal, a gente não tem um fechamento daquela arcada da forma como deveria ser, gerando problemas aí, diversas alterações que precisam de tratamento. Então, o ideal é como se fosse uma caixa de sapato. A arcada inferior é como se fosse a caixa em si, e a arcada superior é como se fosse a tampa. Então, para que ela permita ali um encaixe ideal, a arcada superior ela precisa ser um pouco mais ampla, né? Então a gente consegue ver aqui essa imagem representando aqui o arco superior, tá vendo? E a arcada aqui inferior, sendo que a gente consegue ver um alargamento maior na parte superior e um estreitamento na parte inferior, permitindo que quando haja aí a oclusão, o fechamento, a gente tenha um perfeito aí encaixe, certo? Então, basicamente, o comprimento da maxila, ela deve ser maior do que o comprimento da mandíbula e a largura do arco maxilar também deve ser maior do que a largura do arco mandibular. Então, basicamente, aí o que a gente já aprendeu. E aqui uma imagem para representar o que eu basicamente estava falando anteriormente, no slide anterior, sobre a arcada inferior ser maior do que a arcada superior, que aí dá um aspecto no sentido de que não ocorre uma oclusão ideal, não ocorre o fechamento ideal aí entre essas duas arcadas. Então, nessa imagem mesmo, a gente pode perceber que o paciente ele é até um pouco protruso em relação à mandíbula, né? Tem uma protrusão mandibular, ou seja, a mandíbula está mais projetada para frente. E a gente tem a arcada superior mais estreita. E pelo fato de ser mais estreita, a gente percebe apinhamentos dentários, tá vendo? Ou seja, o que são apinhamentos dentários? É basicamente o que a gente chama de dentes montadinhos, né? Os dentes em cima do outro, ali onde não tem um espaço devido para que os dentes eles fiquem alinhados. A gente chama isso de apinhamento dentário.
né? Na parte superior a gente consegue visualizar alguns dentes aqui, o canino, né, numa posição desalinhada. Isso muito provavelmente por conta do tamanho do arco superior ser estreito, né? Então a gente consegue ver aqui também foi feita uma mensuração, foi mensurado aqui a largura do arco dentário superior, nessa primeira imagem superior, no qual a gente consegue ver aí 31 milímetros, né? E na parte inferior, 43 milímetros, ou seja, a parte inferior mais larga, mais ampla, maior do que a parte superior. E aí na hora de ocluir, de fechar aí essa arcada, a gente percebe que existe uma desoclusão, na verdade, né? Um desalinhamento, a arcada inferior maior, a gente consegue ter aí relembrando aí da aula anterior, né? Um overjet acentuado, certo? Nesse caso é um overjet negativo, né? No qual a mandíbula está projetada para frente. A gente tem aí uma ausência de contato dos dentes superiores com os inferiores, promovendo aí o que a gente chama de mordida aberta, né? Então, esse paciente é um paciente aí sujeito a realizar o tratamento ortodôntico, tá bom? E quem sabe também associar um tratamento cirúrgico, uma cirurgia ortognática. E a cirurgia ortognática muitas vezes está alinhada com o tratamento ortodôntico. Existem casos que a gente não consegue tratar o paciente somente com o aparelho, somente com o tratamento ortodôntico, porque o tratamento ortodôntico é para alinhar apenas dentes. Mas existem casos em que os dentes estão desalinhados por conta da estrutura óssea. A base óssea, ela sofre alguma alteração, permitindo com que os dentes também sofram alteração. Então, para isso é preciso correlacionar, é preciso juntar as duas especialidades para que o tratamento ele seja 100% efetivo. E no caso é o tratamento ortodôntico, que vai agir ali, vai atuar no alinhamento dos dentes, e o tratamento com a cirurgia ortognática, que vai consertar, vamos dizer assim, alinhar a parte óssea, né? Quem tiver dúvidas sobre, quem quiser conhecer um pouquinho, né, sobre essa cirurgia maior, que é uma cirurgia ortognática feita até em âmbito hospitalar, depois a gente pode né, fazer uma demonstração, mostrar um vídeo, quem tiver interesse, falar um pouquinho, porque nessa aula de hoje não cabe isso, mas eu acho interessante vocês terem conhecimento, vocês saberem do que se trata, mais ou menos como é feito, né? Principalmente quem for trabalhar num ambiente hospitalar, for trabalhar junto com cirurgiões bucomaxilofaciais, é uma área bastante interessante. Então, quem tiver interesse, depois a gente pode estar vendo aí a possibilidade de mostrar e falar um pouquinho de cirurgia ortognática, né? Que nessa aula não é o foco. Mas, basicamente, é isso, tá certo, pessoal? A aula bem curta. Qualquer dúvida, estarei disponível no Google Sala de Aula, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. E na próxima aula a gente vai estudar a fisiologia do movimento dentário, tá bom? Então, tchau, bons estudos e até o próximo encontro.